Aleluia, louvado seja Deus. Toda amada igreja com a paz do Senhor, amém? Aqui quem está falando é a missionária Taina Melo. E o motivo do meu vídeo é estar compartilhando com os irmãos um sonho ao qual o Senhor, Ele me deu no dia de hoje, amém? E eu quero estar compartilhando com a igreja a qual o Senhor, Ele ministrava para estar falando com os irmãos acerca desse sonho, amém? E no dia de hoje, eu estava dormindo, claro, e eu comecei a sonhar que eu estava em um lugar que eu não sei dizer onde é esse lugar, mas parecia ser um lugar onde se coloca barco, né? Porém, como se fosse no ferryboat, mas era uma estrutura totalmente diferente. E no meu sonho, eu olhava para o lado de fora e vinha muita água mesmo, igreja, muita água. Era uma água marrom, barrenta, como se fosse uma tsunami que saía levando muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E ali as pessoas começaram a cair, umas atrás das outras, começavam a cair no chão, cair mortas. E eu olhava assim, oh meu Deus, o que é isso? Aí chegava uma mulher e falava assim, é a Covid que já está voltando, mas eu acho que não é a Covid não. É um vírus novo que está surgindo, porque está totalmente diferente do Covid. E eu olhava assim, oh meu Deus, será? E as pessoas começavam a colocar as máscaras, colocavam aquelas roupas para não se contaminar, aquelas roupas brancas, aquelas máscaras, enfim. E quando eu comecei a olhar ao meu redor, amados, eram muitas pessoas que morriam, eram muitos corpos que estavam caindo no chão, as pessoas davam um mal-estar e começavam a cair no chão. E na rua, do lado de fora desse lugar onde eu estava, dessa estrutura que parecia ser um ferryboat, eu via uma água, essa água barrenta, ela começava a levar esses corpos. Levava esses corpos, muitos irmãos, vocês não têm noção. Eram milhares e milhares de pessoas fora e dentro. E vinham umas pessoas e começavam a levar esses corpos, essas pessoas que estavam com essa roupa para não se contaminar. E começavam a levar esses corpos. E ali eu colocava a minha mão, né, em um lugar assim de ferro e começava a clamar. Quando eu olhava para o lado, eu via uma casa de uma cantora de uma família muito conhecida aqui no Brasil. E essa era uma cantora gospel. Era uma família, né, que é cristã, enfim. E quando eu olhava para essa casa, eu sabia que era dessa cantora. E eu olhava assim, ela estava dentro de casa, porém na estrutura dela tinha uma simbologia de uma pirâmide com um olho dentro. E nisso eu olhava e via que essa família estava comprometida com a maçonaria. Eu não estou dizendo que Deus me mostrou que essa família está envolvida com a maçonaria, minha igreja. Eu entendia que ali estava simbolizando a indústria gospel, os cristãos não literalmente, mas a igreja está representando a instituição igreja que está corrompida. E eu olhava para aquilo dali, eu começava a orar e falava, Senhor, tenha de misericórdia de nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia. E o Senhor começava a ministrar no meu coração, eu apresentava os prostíbulos, os carcerários, as pessoas, enfim. Porque eu sentia que era o Senhor que estava vindo com grande ira sobre as nossas vidas, para julgar muitas coisas que estão erradas, fora do lugar, daquilo que Ele deixou como base, como direção, daquilo que Ele quer para nós. E estamos muito longe daquilo que o Senhor Ele estabeleceu para nossas vidas, e eu sabia, tinha essa ciência. E eu passava pelo outro lado e me estruturava novamente em uma barra de ferro, me segurava, porque ventava muito, chovia muito em detalhe. E a chuva, ela comprometia ainda mais essas pessoas, esse vírus se multiplicava ainda mais.
E eu sentia que eu estava, de uma certa forma, me contaminando, mas estava, por algum motivo, o meu corpo estava resistindo, porque era questão de horas. Esse vírus, ele comprometia os órgãos de dentro para fora. E não era como o que passou, porque as pessoas ainda conseguiam tratar, mas era assim, se contaminou, morreu, era nesse nível. E eu entendia que Deus estava me deixando ali naquele momento para que eu viesse ajudar. E eu olhava para o céu, quando eu atravessei essa estrutura, eu olhei para o céu e abri uma janela no céu, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abri uma janela no céu, um quadrado assim retangular, e eu via o Senhor Jesus. Eu via o Senhor Jesus e atrás dele uma comitiva de anjos, muitos anjos, homens grandes, todos de branco, muito altos, muito altos. O Senhor Jesus também muito, muito grande, muito alto. E eu não conseguia ver o rosto nem a pele dele, porque era uma luz que resplandecia. Louvado seja o nome do Senhor. A pele dele brilhava, o rosto dele brilhava. Eu só conseguia ver o cabelo preso e a coroa e as vestes brancas. E quando essa janela se abriu, eu vi a face do Senhor e era um rosto de um Deus irado, igreja. Era um rosto de um Deus irado. O Senhor não estava alegre, o Senhor não estava contente, o Senhor estava com muita ira. Nesse sonho que eu tive, nessa visão, e ele vinha com uma mão muito grande para pegar algo, eu não sei o que era. Ele vinha assim, entrando por essa janela, a mão vinha entrando pela essa janela e para pegar algo. E ali eu comecei a clamar: o Senhor tenha de misericórdia, Pai, da minha vida, misericórdia da minha família, Senhor tenha de misericórdia dos meus irmãos. Começava a clamar, igreja, porque eu não tinha mais o que fazer. Pessoas morrendo, tsunami destruindo tudo. Aquele caos, as pessoas desesperadas, todo mundo colocando máscara, todo mundo apreensivo, ninguém queria falar com ninguém, todo mundo um se distanciando do outro. Tava aquele corre-corre, aquele desespero naquele lugar, pessoas gritando, pessoas perdendo seus entes queridos. Foi terrível, foi horrível. E então eu comecei a clamar e aquela janela fechou. Essa janela fechou, porém vinha uma nuvem negra muito forte. Ela vinha tomando o céu, essa nuvem negra, e os raios, e vinha mais chuvas e mais tsunamis. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu entendia que eu não sei bem se o que o Senhor iria fazer, talvez ele refriasse a mão dele, mas ainda assim ele iria permanecer com aquilo que já tinha começado. Eu entendia dessa forma, porque a mão voltava, ele voltava, a janela se fechava, mas aquela nuvem, e eu entendia que a resposta era: não vou retirar minha mão, não vou parar, não vou exercer misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Porque é bem verdade, igreja, que quando a situação do Covid aconteceu, muitas pessoas clamaram ao Senhor, muitos de nós se voltaram para Deus, muitos de nós, infelizmente, só clamamos quando estamos em aperto. E muitas pessoas se lembraram do Senhor, não queriam morrer, não queriam perder seus entes queridos, mas parece que passou e as pessoas esqueceram novamente que o Senhor, Ele está no controle de tudo, né? E que precisamos voltar as nossas almas para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor me trouxe também outro sonho que eu tive, não foi hoje, não foi esse ano, creio eu que foi no ano passado, no final do ano passado para esse ano. Eu estava sonhando que do nada eu aparecia em um lugar como se fosse em um ponto turístico aqui de Salvador, parecia ser a Barra, parecia ser. E as pessoas estavam em festas, as pessoas estavam alegres, parecia carnaval, igreja. Parecia carnaval. As pessoas bebendo, as pessoas se divertindo, tirando camisa, rodando camisa. E fogos, muitos fogos. E eu parei assim analisando o que era isso. E no meu sonho eu sabia que a C-19 tinha cessado. As pessoas estavam brindando, estavam se alegrando. E eu estava de máscara. E aí eu tirei a máscara
E quando eu comecei a me envolver com aquele ambiente de alegria, de júbilo, porém não era uma alegria santa, era uma alegria do mundo, aquela euforia pelo vírus ter se extinguido e as pessoas voltarem às suas vidas normais. E parecia ser carnaval. Quando eu ia sorrir, que no meu interior começou a se alegrar, uma voz veio no meu coração, no meu ouvido e falou: quando ouvirem de paz e prosperidade, sobrevirão repentina destruição. O Senhor falou comigo. E naquela hora, igreja, porque eu não tenho como explicar para vocês que ao mesmo tempo, só quem tem esses sonhos de visão consegue entender. É como se a gente estivesse tendo uma visão fora do nosso corpo, dentro do corpo, por cima. E eu via o meu rosto. No tempo que o Senhor falava isso, ele se emudecia, se entristecia. Aquela alegria era arrancada de dentro de mim. Então eu espero que esse sonho seja mais um sonho normal, mais um sonho natural, que seja algo que eu dormi, sonhei, porque a minha carne, a minha alma não quer passar por isso novamente. Eu não quero perder os meus entes queridos, eu não quero que algo pior que o C-19 venha para a Terra, eu não quero isso. Mas eu tenho uma certeza de que foi algo que Deus me mostrou. E o que eu entendi do sonho era que o vírus que estava por vir não era o C-19, era algo pior, era muito mais letal, era muito mais contagioso. E até as pessoas conseguirem deter, encontrar vacina, iria demorar e muita gente iria morrer. Então, o Senhor, Ele está falando conosco para que nós venhamos orar, clamar pelas nossas vidas, nos preparar. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus, porque o que a igreja mais quer é se encontrar com o noivo. Então, que eu e você venha lavar nossas vestes a cada dia. E, independente do que aconteça, se preparar para o encontro com Cristo, porque Ele está voltando. Amém, igreja? Deus abençoe, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. E amém.